E venho aqui, senhor presidente, para me referir a uma situação política e que eu acho de grande relevância para o debate da democracia brasileira. Na semana passada, na quinta-feira, a nossa bancada de senadores, a bancada de senadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, foi fazer uma visita ao presidente Lula, que vem sendo objeto de ataques os mais diversificados pela imprensa em razão de acusações que estão lhe fazendo, como se ele fosse um dos responsáveis, o grande responsável por todas as mazelas brasileiras, principalmente na área moral, que afeta a moral, que afeta a ética desse país. Encontramos um presidente firme, um presidente, claro, chateado com o que está acontecendo, mas muito decidido a enfrentar a situação. E disse o presidente Lula uma frase que nós consideramos de grande importância. Ele disse o seguinte: o único patrimônio meu que cresceu durante o meu mandato na presidência da República foi meu patrimônio moral. E esse ninguém vai me tirar. Não vou abrir mão. Isso é de extrema relevância, porque se nós queremos fazer uma investigação realmente acertada, então que se levante o patrimônio do presidente Lula. E vamos verificar que o patrimônio material do presidente Lula não teve alteração, como tiveram tantos outros patrimônios no Brasil, de tantos outros presidentes, inclusive falaciosos da moralidade e da ética. Então, eu queria fazer esse registro. E acho importante fazer esse registro, senhor presidente, porque nós vivemos uma acirrada luta política no Brasil. Essa que é a verdade. As capitanias hereditárias ainda mandam nesse país. O nepotismo, o poder das famílias ainda manda e quer continuar mandando no Brasil. Agora quer repassar todos os seus pecados e crimes para o partido mais popular da história do Brasil, para o líder que ousou trincar essa relação de poder e dar um pouco de protagonismo às classes populares, aos pobres desse país. Será que as outras denúncias que afetam outros partidos, principalmente os partidos da oposição, que afetaram recentemente um ex-presidente da República, considerado como uma reserva moral do Brasil, serão investigados da mesma forma como se investigam o que se diz crime do presidente Lula, ou como se investigam os dirigentes do PT, ou como se investiga o Partido dos Trabalhadores? Qualquer denúncia que chega à imprensa, via declaração ou delação, às portas do Ministério Público ou Judiciário contra os integrantes do governo ou do PT, é milimetricamente explorada, é milimetricamente investigada e é milimetricamente divulgada. Todos sabemos que, se investigada essa situação recente que envolveu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, essa situação mostrará ao país a relação promíscua entre o público e o privado nos governos do PSDB. Aliás, em outros governos. Aliás, durante toda a história do Brasil. Por isso, nós não permitiremos que um partido popular, um líder popular como Lula, venha redimir os problemas e pecados causados pela elite patrimonialista e entreguista que tanto mandou no Brasil. Isso nós não permitiremos. É hora de nós abrirmos os túmulos caiados, aqueles que são brancos por fora, mas podres por dentro, como já apontava Cristo na antiguidade. Nós temos que estar livres dos vendilhões do tempo e dos falsos moralistas. Por isso, desafio aqui toda a instituição judiciária, o Ministério Público e a Polícia Federal, que tem o mesmo rigor que está tendo para com o PT, para com o presidente Lula, tem o mesmo rigor para com os demais partidos, para com o ex-presidente Fernando Henrique, com todas aquelas pessoas que estão sendo citadas, que foram objetos de delação e que sequer têm investigação sobre isso. E não poderia fazer esse apelo e dizer que nós estamos numa luta política sem falar aqui da importância que teve os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma para o combate à corrupção. Nós estamos numa intensa e sistemática exposição do combate à corrupção na grande mídia. E isso deixa a falsa impressão de que a corrupção cresceu nos governos do PT, nos governos do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, os casos só aparecem porque, pela primeira vez na história, presidente, do nosso país,
É isso mesmo, pela primeira vez na história do nosso país, as instituições de defesa do Estado foram estruturadas e fortalecidas para atuarem livremente, sem nenhuma interferência. Isso nunca aconteceu. Então, obviamente, que nós não podíamos ter a totalidade de investigações que nós temos num sistema político ou num regime de exceção, como aqueles que precederam os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E eu quero começar a citar alguns exemplos. Primeiro, ter um parênteses aqui que eu acho que é muito importante para a gente fazer a discussão do problema da corrupção nesse país. A corrupção é um problema global. Não se justifica aqui que qualquer um faça corrupção porque ela é um problema global, mas nós precisamos entender a conjuntura que nós estamos. A corrupção é um problema global que afeta todos os países do mundo. Não é nenhuma justificativa, apenas uma constatação e um importante elemento conjuntural para essa nossa discussão. Um relatório divulgado pela Comissão Europeia em fevereiro de 2014 conclui que a corrupção atinge todos os seus 28 países membros, Comunidade Europeia, custando cerca de 120 bilhões de euros por ano. Se a corrupção está presente em todas as sociedades, o que as diferencia é a disposição de combatê-la e inibi-la, estabelecendo mecanismos de controle, transparência e punição. A partir de 2003, a partir do primeiro ano do mandato do presidente Lula, por uma decisão corajosa do governo, o país passou a contar com uma política pública de Estado de prevenção e combate à corrupção, por meio da ação articulada entre diversos órgãos, avanços na legislação e, principalmente, participação da sociedade civil no controle da gestão. Logo no primeiro ano do governo Lula, foi criada a Controladoria Geral da União, a CGU. A CGU não existia. É isso mesmo, ela foi criada pelo presidente Lula. Substituiu o que tinha antes, que era uma corregedoria, que foi criada em 2001, no penúltimo dos 8 anos do governo Fernando Henrique, a reserva moral desse país. Ou seja, no penúltimo dos seus 8 anos de governo, criou uma corregedoria, que tinha limitações na sua atuação. Quando Lula chegou, a primeira coisa que ele fez foi criar uma Controladoria Geral da União. O novo órgão foi estruturado para a permanente fiscalização, com auditores qualificados e técnicas modernas de controle. Além da fiscalização dos órgãos federais, também instituiu o programa de fiscalização por sorteio público de municípios que conveniam com a União. Cerca de 40% dos municípios brasileiros já foram fiscalizados. Além disso, tem um site onde toda a sociedade pode acessar e acompanhar qualquer processo, e criou o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, que estão proibidas de contratar com a administração. E a CGU tem status de ministério, portanto, ela tem autoridade e poder de intervenção. E os seus relatórios, as suas investigações, são constantemente requisitadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelas instâncias de investigação fora do Poder Executivo. Foi o Lula que criou, foi o presidente Lula que criou a CGU. Em 2004, foi implantado o Portal da Transparência, que disponibiliza informações detalhadas diariamente sobre cada gasto do governo federal, acessível para qualquer pessoa, sem exigências de senha ou cadastro. Aliás, é muito interessante porque tem uma instituição chamada Contas Abertas, que vive fazendo críticas ao governo, dando de dedo, dando lição sobre execução orçamentária. Aonde essa instituição vai buscar os dados? No Portal da Transparência. Porque se não tivesse o Portal da Transparência, o Contas Abertas não fazia a metade do trabalho que faz. Quem que criou o Portal da Transparência? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os convênios, todos os contratos, tudo que a União faz está ali, portanto, dando possibilidade de investigação detalhada. Quem tem medo de ser investigado não cria isso,
Por que não se criou antes? Porque os arautos da moralidade, a quem substituímos no governo, não criaram o portal da transparência, não fizeram uma controladoria geral da União. Em 2014, o portal da transparência atingiu a média mensal de 1.131.669 visitas. O portal já recebeu diversos prêmios internacionais, entre eles o da ONU, Organização das Nações Unidas, como uma das 5 melhores práticas de prevenção da corrupção no mundo. Demonstrando não temer ser alvo de investigação, os governos Lula e Dilma promoveram profundas mudanças na Polícia Federal, transformando-a em uma nova instituição. Deram autonomia à Polícia Federal. O órgão foi fortalecido com a ampliação do seu quadro de delegados e agentes, uma política de valorização salarial, incremento no orçamento e, principalmente, garantias por ações normativas de ampla liberdade para atuar no combate à corrupção. Eu não sei se vocês sabiam, mas antes do governo do presidente Lula, nenhum delegado da Polícia Federal poderia instaurar um inquérito sem solicitar ao diretor-geral da Polícia Federal autorização para tanto. Então, não poderia ter nenhuma investigação que não fosse de conhecimento do diretor-geral e, por consequência, do ministro da Justiça. Hoje não. Hoje os delegados instauram um inquérito e apenas comunicam que vão fazer a operação. Inclusive, não precisam comunicar sobre prisão, a não ser na data, no dia anterior à data que vai acontecer. Não precisam comunicar sobre os procedimentos, têm absolutamente independência. E hoje tem uma política salarial, tem estrutura para fazer o que fazem. Em 2012, por exemplo, e eu estava na Casa Civil da Presidência da República, foram criadas 17 delegacias especializadas no combate à corrupção e desvios de recursos públicos. Em 2013, as investigações de crimes do colarinho branco suplantaram as ações contra o tráfico de drogas e contrabando. Acho que nós teríamos que ter a mesma ênfase na fiscalização e na investigação do tráfico de drogas e contrabando. Mas o fato é que a Polícia Federal está atuando. E quem permitiu isso? Quem permitiu isso foram os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que hoje são tidos e são vendidos pela mídia, pela imprensa, como os governos mais corruptos do país, da história do país, porque os arautos da moralidade que nos apontam o dedo, que governaram por tanto tempo esse país, não tomaram essas medidas. A Advocacia Geral da União, a AGU, também passou a ter uma atuação destacada no enfrentamento à corrupção, assumindo o papel de braço jurídico dos órgãos de controle do governo. Em 2010, foram ajuizadas mais de 3.700 ações civis públicas de improbidade administrativa para reaver 2,7 bilhões de reais desviados, muito mais do que está se discutindo hoje na Operação Lava Jato. Somente em 2012, a AGU recuperou 468 milhões de reais desviados da construção do TRT de São Paulo. Lula e Dilma também asseguraram ampla independência ao Ministério Público. Esse Ministério Público tão atuante, tão altivo, tão elogiado por todos aqueles que querem investigações sérias no Brasil e que dizem que a corrupção é hoje o maior problema da nossa história. Pois é, esse Ministério Público não tinha, antes, assegurado a sua ampla independência para fazer as investigações. Nós tínhamos, inclusive, um procurador-geral que foi conhecido por muito tempo, e ainda é na nossa história, como engavetador-geral da República. Todos os procuradores-gerais da República, dos governos Lula e Dilma, foram nomeados respeitando a lista tríplice apresentada pela categoria, encerrando assim aquele nefasto período de engavetador geral, quando o MP não exercia a plenitude de suas atribuições no combate à corrupção, em especial quando isso pudesse alcançar as altas autoridades. Enquanto o Procurador-Geral da República do governo Fernando Henrique, Geraldo Brindeiro recebeu 626 inquéritos criminais, engavetou 242 e arquivou 217, a maioria envolvendo políticos e também gente do poder econômico do país. Somente 60 denúncias foram aceitas.
Além disso, esses governos de Lula e Dilma também foram responsáveis por uma das mais importantes leis editadas no Brasil, a Lei de Acesso à Informação. O projeto foi enviado pelo presidente em 2009 para o Congresso Nacional. Eu pergunto, alguém que tem medo de ser investigado, alguém que comete crime, alguém que é leviano com o dinheiro público, enviaria um projeto de lei como esse? Pois foi enviado em 2009 e foi sancionado em 2011 pela presidenta Dilma. E eu tive a honra de, como ministra-chefe da Casa Civil, ajudar a implantar o processo para que a lei de acesso à informação pudesse vigorar. E ela rompeu a cultura do sigilo que há séculos imperava no Estado brasileiro, que hoje responde à solicitação de qualquer cidadão, com tempo médio de 13 dias. A lei, vejam bem, senhores, a lei permite um tempo médio de 30 dias para a resposta, mas os nossos órgãos públicos hoje, do Executivo, respondem em média com 13 dias. Mas tem mais. Outras leis foram aprovadas nesse governo para criar um ambiente propício à prevenção e o combate à corrupção, colocando à disposição de órgãos e autoridades os meios necessários para a ação. A lei que regulamenta o conflito de interesses, a lei de combate à corrupção, a nova lei de lavagem do dinheiro, a lei que pune as organizações criminosas, a lei que reestruturou o CAD, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. São importantes diplomas legais que promovem mudanças estruturais no sistema de combate à corrupção. Vários decretos também foram editados nesse sentido, o que tornou obrigatório, por exemplo, o uso do pregão eletrônico nas compras governamentais, o que estabeleceu limites para que os cargos de comissão fossem ocupados exclusivamente por funcionários de carreira, o que criou a super-receita, o que combate o nepotismo, entre outros. Foi isso tudo, senhoras senadoras, senhores senadores, quem nos acompanha pela rádio, pela TV Senado e quem está aqui nas galerias. Foi isso tudo que proporcionou a jovens promotores, juízes e jovens delegados pudessem desempenhar os seus papéis constitucionais e mais, angariar publicidade com os seus feitos. Pois eu não quero crer que os que antecederam esses jovens que hoje estão fazendo sucesso não queriam combater a corrupção no Brasil ou que não existia corrupção no Brasil. Eles não tinham os meios para se resguardarem e enfrentarem a corrupção no Brasil, mas tinham, com certeza, qualificação. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, nós estamos tratando aqui mais do que uma luta, um enfrentamento, um combate à corrupção, uma luta política, porque nós não temos igualdade nesse combate para todas as áreas. Nós não temos igualdade nesse combate para todas as forças políticas. Por que setores do Judiciário, do Ministério Público ou da Polícia Federal são muito mais tranquilos e amenos com determinadas lideranças, com determinados partidos, com determinados setores políticos? Por que os meios de comunicação são tão condescendentes com esses setores, com esses partidos políticos? Conta no exterior, quantos tem? O próprio presidente Fernando Henrique foi acusado de ter, o presidente da Câmara, tantos outros têm, mas não é dado o mesmo peso para essa investigação. Nós não queremos que pare a investigação. Aliás, porque se quiséssemos, não tínhamos feito o que fizemos e o que eu relatei aqui. Nenhum governo que quisesse jogar para baixo do tapete o mal feito teria criado a Controladoria Geral da União, teria criado o Portal da Transparência, teria colocado a Advocacia Geral da União para recuperar débitos ocasionados pela corrupção, teria colocado a Lei de Acesso à Informação, teria colocado uma lei anticorrupção, teria dado autonomia à Polícia Federal e garantido a autonomia constitucional do Ministério Público. Ninguém teria feito isso. Nós fizemos porque acreditamos nas instituições. O que não se pode é querer que um governo popular, vou repetir, que um dos presidentes mais populares desse país, que ousou colocar os pobres e os trabalhadores como protagonistas da nossa história, pague sozinho por essa conta. Isso nós não vamos permitir. Essa luta política nós vamos enfrentar.
Obrigada, senhor presidente.